Bem, gente, vamos começar, né? Hoje, essa é a primeira parte da aula de hoje. E essa primeira parte é sobre, nós vamos discutir sobre objetivos geral e específico, tá? Nas outras aulas, nós aprendemos, né, a construir palavras-chaves, né, quer dizer, o tema, palavras-chaves, né? Aprendemos um pouquinho a falar dos instrumentos de pesquisa, né, que é aquela questão da pesquisa bibliográfica. Eu até comentei com vocês que nesse momento de pandemia, como nós não estamos indo muito para o hospital, não é interessante fazer uma pesquisa de campo, né? Então, o nosso instrumento de pesquisa será via internet, pesquisa de artigos, né? Livros que vocês tenham em casa, em biblioteca virtual, tá? Então, para quê? Para nós evitarmos contatos externos e aglomerações. Então, todos os nossos trabalhos, eles serão direcionados a uma pesquisa bibliográfica e exploratória, né? Então, nós já falamos sobre isso. Nós vamos, o fichamento, nós falamos também do fichamento e vocês fizeram. O que é o fichamento? É vocês pegarem a palavra-chave, né? Eu pedi para vocês, em cada palavra-chave, pegar 3 autores que definam aquela palavra-chave e colocar a fonte da pesquisa, de onde vocês tiraram, do endereço eletrônico, ou de um livro, ou de um artigo, né? Por exemplo, cuidados de enfermagem ao paciente hipertenso. Então, vocês iriam pegar, na palavra-chave é o quê? Cuidados de enfermagem e hipertensão. Então, vou definir o que é hipertensão. Pego 3 autores, coloco a fonte, que definam o que é hipertensão. E cuidados de enfermagem. 3 autores que selecionem quais os cuidados de enfermagem, tá? Então, isso foi um fichamento e nós já fizemos, tá? Então, o próximo passo, depois disso tudo, até eu fui um pouquinho mais adiante para vocês perguntarem o que era problema, o que era hipótese, porque nós vamos falar agora, né, na aula de hoje, o que é o problema e o que é a hipótese, tá? Mas, antes de mais nada, nós precisamos elaborar os nossos objetivos, tá? Então, existem 2 tipos de objetivo, que é um objetivo geral e um objetivo específico, né? Então, o que é um objetivo? É o porquê que você está fazendo aquele trabalho. É um elemento que resume toda a ideia central do seu trabalho. Por exemplo, quando eu falo do paciente, colocar aí, o paciente hipertenso, né? Cuidados de enfermagem ao paciente hipertenso. Qual seria o objetivo geral desse trabalho, né? Então, quando eu pego esse tema, bom, é ligado à hipertensão. Então, qual seria o objetivo geral? Seria descrever os cuidados de enfermagem ao paciente hipertenso. Conseguiram entender? Então, praticamente, o tema está sempre presente no trabalho de vocês, né? Eu digo que 100%, toda vez que vocês vão fazer qualquer coisa, você sempre tem que voltar ao tema do trabalho. Então, esse que é o objetivo geral. Então, ele deve expressar de forma clara qual é a sua intenção, né? O porquê que você está fazendo aquele trabalho, né? Ele descreve, ele delimita o trabalho, né? Quando eu falo de delimitação, delimitar um tema
ele está envolvido intrinsecamente nesse objetivo geral. Quando alguns colegas falaram assim, mas professora, eu quero falar de depressão. Qual depressão? O que é a depressão? Porque senão você vai pegar um livro para definir o que é depressão. Então eu preciso do meu objetivo. Então quando eu falo para vocês, conta a sua história, mas por que você está fazendo isso? Qual o interesse do seu estudo? Ah, professora, é porque o meu vizinho, ele tem 13 anos e teve depressão. Ah, então já começamos a delimitar um pouco. Então eu posso falar da depressão na adolescência. Mas que mais? Ah, a família não entendeu nada. Ah, delimito mais um pouco, né? O acolhimento do familiar ao adolescente em fase depressiva. Perceberam? Isso já é um tema e eu delimitei. Eu poderia falar sobre depressão pós-parto, poderia, porque a depressão é imensa, gente. Então, depressão pós-parto ou depressão puerperal, depressão no idoso, depressão na adolescência, depressão no agente de saúde, né? O papel do CAPS nos pacientes com depressão, né? Então, são N é vasto o tema simples e único, depressão. Então, é por isso que eu preciso delimitar, porque se você não consegue delimitar, você faz 3 volumes de pesquisa sobre depressão. Perceberam? Bem, então, por que eu preciso desse objetivo geral? Porque justamente ele vai me facilitar a delimitar o tema, né? Então, eu poderia, no objetivo geral, em relação a esse adolescente deprimido, eu poderia colocar, descrever os aspectos fundamentais no acolhimento a um adolescente em depressão. Tá? Então, eu vou apenas descrever. Então, eu delimitei o meu tema, tá? Daí, eu tenho, por exemplo, eu até coloquei na plataforma um exemplo de objetivo geral. Eu vou ler para vocês. Inicialmente, pense na disciplina de metodologia de ensino da pesquisa. Por exemplo, ela tem como objetivo geral auxiliar estudantes com suas pesquisas e trabalhos acadêmicos. Esse é um objetivo geral, né? Neste sentido, quem lê esse objetivo logo vai entender que se trata da disciplina. Então, eu preciso falar sobre a finalidade da disciplina, que é auxiliar os estudantes. Eu delimito porque eu falo em pesquisas de trabalhos acadêmicos e, similarmente, no seu TCC, isso deve acontecer também, entendeu? Ao ler, então, o seu objetivo, né, ele já deve compreender do que se trata todo o seu trabalho. Alguém tem alguma pergunta? Conseguiu entender o que é um objetivo geral? Certo? Então, agora, vamos passar para o que é um objetivo específico, tá? Antes eu falei do geral. O geral é aquele que delimita todo o seu trabalho, tá? Quando eu falo específico, é quando ele tenta alcançar esse objetivo de forma mais detalhada, tá? E geralmente eles costumam ser mais de um, tá? Então, cuidado, tá? Porque cada objetivo que você
trabalha, que você idealiza, é uma pesquisa. Então, se você colocar 5 objetivos do seu trabalho, você vai ter que pesquisar 5 respostas para este objetivo. Como assim, professora? Primeiro, quando eu falei da adolescência e da depressão no adolescente, né? Eu coloquei descrever os aspectos que envolvem o acolhimento do familiar ao adolescente deprimido. Então, esse é o meu objetivo geral, tá? Como é que é o específico? O específico, eu respondo esse meu objetivo geral. É como se ele fosse cada capítulo, cada fase, cada tema, cada palavra-chave do meu trabalho. Então, como que seria? Como que eu fragmentaria, né? Então, eu colocaria identificar as fases da depressão no adolescente. Por quê? Porque quando você vai pegar aquele livro e você vai ler sobre depressão na adolescência, o que é isso? Aí você vai perguntar, o que é isso? Será que as pessoas sabem o que é depressão na adolescência? Então, eu descrevo a depressão. Então, eu monto o meu primeiro capítulo, o meu primeiro item do capítulo do desenvolvimento do meu trabalho. Então, depois que eu descrevo, né, o que é a depressão, eu preciso que a pessoa entenda o que é a depressão, né? Então, eu já tenho aí o meu objetivo. Mas qual seria o meu segundo objetivo específico? É a família. Concordam? Que a minha ideia, o meu problema é que o meu vizinho, a família do meu vizinho, ela não consegue entender que aquele menino de 13 anos está com depressão. Então, eu preciso ter um objetivo que abrace essa situação do familiar. O problema também está no familiar. Então, o meu primeiro objetivo específico, eu defini o que é depressão na adolescência, os sinais e sintomas que a gente possa identificar. O segundo é o quê? É definir o que é o acolhimento, identificar os aspectos que levam o familiar a essa dificuldade de entender o adolescente deprimido, tá? Então, esse seria o meu segundo objetivo específico. E pronto, nesses 2 objetivos, eu resumi o tema do meu trabalho, as palavras-chave e tudo que eu vou pesquisar. Perceberam? Então, ainda falando dos objetivos, né? Nós precisamos entender que ele sempre inicia com um verbo, tá? E esse verbo, ele é sempre no infinitivo. Então, eu coloquei na plataforma os objetivos e uma tabelinha com os verbos, que vai facilitar muito para vocês entenderem sobre o que eu estou falando, tá? Então, os verbos, eles vão facilitar a compreensão da busca do meu trabalho, tá? Então, se eu coloco verbos de conhecimento, associar, calcular, classificar, definir, né? Ele já vai me dar um norte. Por exemplo, vamos lá para hipertensão, né?
Cuidados de enfermagem ao paciente hipertenso. Definir o que é a hipertensão arterial. Tá? Então, se eu coloquei essa pergunta, pergunta não. Se eu coloquei esse objetivo, definir o que é a hipertensão arterial, eu vou buscar autores que vão apenas definir o que é a hipertensão arterial. Eu não vou buscar programas, eu não vou buscar nada. Não vou buscar quais os remédios que se toma, eu não vou buscar o que se faz para controlar, nada disso. Eu vou definir. Perceberam? Verbos de compreensão. Concluir, descrever, distinguir, deduzir, demonstrar, discutir, explicar, identificar. Bom, quando eu falo compreensão, podemos utilizar lá no meu adolescente deprimido. Discutir sobre os aspectos emocionais que envolvem o familiar de um adolescente em depressão. Então, quando eu coloco discutir, eu coloco vários autores que falam sobre essa abordagem, que falam sobre esse assunto, que eles explicam, eles compreendem, é compreensão. Perceberam? Ainda tem os verbos de análise. Classificar, analisar, combinar, né? Então, vocês podem analisar a importância dos cuidados de enfermagem ao paciente hipertenso. O que significa? Que esse objetivo é quase que uma conclusão do meu trabalho. Ao final dele, eu vou analisar a importância, né, do cuidado de enfermagem ao paciente hipertenso. Por exemplo, eu vou identificar nesse trabalho que eu preciso, né, manter esse paciente se ele estiver hospitalizado, com uma aferição mais regular, para que eu possa administrar a medicação e controlar a pressão dele. Entenderam? Então, isso foi uma análise, certo? Da mesma forma, que também é um verbo quase que para... os verbos de síntese são os verbos também de conclusão. Por exemplo, nos verbos de síntese tem combinar, compor, comprovar, deduzir, desenvolver, documentar, explicar, organizar, planejar, relacionar, tá? E ainda tem os verbos de avaliação. Concluir, constatar, interpretar, julgar, né? Quase sempre em trabalhos bibliográficos a gente não usa esses verbos, mas quando eu estou fazendo um tipo de pesquisa confrontativa, ou seja, eu estou pegando vários artigos que falem agora sobre a saúde mental no COVID. Então, eu vou pegar 15 artigos que falem sobre a saúde mental do profissional de saúde no enfrentamento da pandemia COVID-19. Então, eu já uso o verbo relacionar. Relacionar ou constatar, né? As avaliações, as percepções dos autores que retratam sobre os aspectos emocionais no enfrentamento do COVID-19. Vocês devem achar assim, nossa, a professora está falando um monte de coisa, eu não estou entendendo nada. É isso mesmo, né? Vocês não se preocupem.
porque é dessa forma mesmo. O trabalho científico mexe com a nossa cabeça e muito, né? Pouco não, tá? Então, ele realmente, ele faz essa salada de frutas na cabeça de vocês. Mas no final, vocês conseguem montar o trabalho, né? E de uma maneira brilhante, tá? Não se preocupem. Terão aí algumas noites sem dormir, mas no final vai dar tudo certo, tá? Vocês entenderam, então, o que é objetivo geral e o que é objetivo específico? De novo, para cada palavra-chave, né, vocês vão precisar criar objetivos. Então, o primeiro objetivo, que é o geral, ele está ligado ao tema, diretamente ao tema do trabalho. Esse é um macetezinho. E já os objetivos específicos, eles estão relacionados, direcionados às palavras-chave, tá? É o que vocês vão responder para a sua pesquisa. Alguma dúvida? E agora, então... Oi? Valeu, Rayane. Eu vou falar que tá tudo ok. Tá ótimo. Hoje eu tô conseguindo gravar, viu, gente? Agora, na aula 5, eu já coloquei um resumão de tudo que vocês vão construir, que é o projeto de pesquisa de vocês, né? E recapitulando, eu coloquei no grupo, tá? Eu coloquei lá no grupo 2 exemplos de projeto de pesquisa para vocês seguirem, tá? O da Helena não está completo, mas o da Sara está finalizado, tá bom? E lá vocês vão ver o passo a passo e vão começar a entender o que é realmente a montagem, a elaboração do projeto. Está quase acabando o tempo, né? Então eu não vou entrar nessa aula e eu vou então explicar. No próximo Zoom, então eu entro nessa aula de como elaborar um projeto de pesquisa. Mas o que é importante agora? Vocês todos já me entregaram um tema. Falei com vocês que o tema ele é pertinente, todos eles têm valor. Recebi ainda depois da aula o tema da Vitória e da Ana Beatriz, que é um tema também bem pertinente, que fala da ansiedade e o transtorno mais comum durante a pandemia Covid-19. Recebi também da Daiane, que ela acrescentou mais alguma coisa também, tá? E aí vocês vão ver aí no exemplo como que se constrói o projeto de pesquisa. Na aula de metodologia, nós fazemos o projeto de pesquisa. O que é isso? É uma montagem inicial daquilo que nós queremos montar para o nosso TCC. E nós já estamos trabalhando automaticamente com a construção do TCC, tá? Então, vocês não vão ter outro tema, e sim esse, tá? Que nós vamos trabalhar bastante. E quanto mais rápido nós terminarmos, né, esse projeto, e quanto mais rápido nós avançarmos, né, mais tempo vocês terão de se dedicar ao estágio. Por quê? Quando vocês começarem a fazer o estágio, vocês vão ter pouco tempo para ficar pesquisando, porque vocês vão estar cansados e tem outra aula, tá? Então, coloquem isso em mente. Quanto mais rápido vocês pesquisarem agora, que estão com pouca disciplina, né? Melhor para vocês, tá? Então, esse projeto é um projeto inicial. A nossa avaliação, a entrega da primeira avaliação será na próxima semana, dia 25 de fevereiro. O que vocês irão me entregar? Vocês me entregarão a primeira parte pronta do projeto,
qual é a primeira parte? É a introdução, tá? Nessa introdução, eu quero que vocês coloquem, né, o que está no projeto de pesquisa, que é o tema, as palavras-chave, a justificativa do trabalho, a delimitação, o problema, a hipótese, a justificativa e os objetivos gerais e específicos, tá? Então, esse é o primeiro passo para entregar a nossa avaliação agora, dia 25 de fevereiro, tá? Professor, Sim? a senhora pode repetir novamente para finalizar? Posso. E de qualquer forma, eu vou colocar isso também no grupo, tá? Vocês, dia 25, nós vamos ter aula normal, tá ok? Vamos continuar tendo as nossas aulas. Mas vocês terão que me entregar por e-mail, no dia 25, o projeto inicial. Então, vocês vão utilizar aquele modelo que eu mandei para vocês, de capa, tá? Tudo bonitinho, vocês vão mandar do jeito que está lá, mas eu quero apenas a primeira parte, que é a introdução. E nessa introdução tem que conter o quê? A introdução é o tema, as palavras-chave. Vocês vão ter que pegar alguns autores que definam, né, essas palavras-chave, e vocês vão ver lá o exemplo do projeto que eu mandei para vocês. Ali consta também a justificativa, a delimitação do estudo, a relevância do estudo, por que ele é importante, tá? Nós temos a delimitação, o problema, a hipótese, objetivos geral e específicos. Só isso que vocês vão me entregar, tá bom? Por quê? Na segunda avaliação, nós teremos o restante, a entrega final. A entrega final vai ser muito mais rápida e muito mais fácil, tá? O que é a segunda apresentação? Vocês vão pegar essa primeira etapa e vão acrescentar a metodologia, o cronograma, as referências bibliográficas e o resumo. E aí acaba praticamente a disciplina de metodologia. Lógico que eu vou ensinar ainda a vocês a fazerem o desenvolvimento, porque acabando essa parte, automaticamente vocês já vão entrar com o TCC. O TCC basicamente é o capítulo 3 desse projeto da pesquisa. Por quê? Porque no projeto nós vamos dividir em capítulo 1, que é a introdução, capítulo 2, metodologia, tá? E as referências. No TCC entra o capítulo 3, que é o desenvolvimento, capítulo 4, que é a conclusão, tá? Então, vocês vão, na metodologia, fazer a metade da pesquisa e no TCC, completar essa pesquisa. Entenderam? Alguma dúvida? Bem, beleza. Às vezes a gente não tem dúvidas agora. Não se preocupem, porque depois quando vocês entrarem lá no computador e vai começar a digitar, vai dar branco, não consegue sair nada, entra o desespero, bebam água com açúcar, tomam um banho morninho e vai deitar. Que aí no outro dia
vai vir o trabalho na mente de vocês e vocês vão conseguir desenvolver, tá? Não se preocupem, tá ok? Bem, agora, na segunda parte, nós já vamos falar sobre como elaborar um projeto de pesquisa. Bem, eu coloquei também aí na plataforma, e o projeto de pesquisa, né, como eu falei, ele é a primeira, quer dizer, a primeira etapa da pesquisa, é o primeiro passo para o seu TCC, tá? E antes de, eu sempre coloco com exemplo, né, que antes de construir uma casa, vocês precisam fazer o quê? Primeiro, ver o local onde vocês vão construir essa casa, né? Assim, se o terreno é íngreme, se ele é plano, né? Se ele é meio a meio. Depois que vocês têm a análise do terreno, de onde vocês vão construir essa casa, tem a outra etapa, que é o quê? O projeto. Ah, quantos quartos? Quantas salas, quanto cozinha, eu quero com suíte, não quero com suíte, eu quero uma lavanderia, né? Assim, vocês constroem um projeto, vocês idealizam esse projeto. E depois vocês colocam aonde? No papel. Quantos metros vão ter cada quarto ou cada cômodo dentro da metragem desse terreno. Depois disso, vocês precisam fazer o levantamento das necessidades, porque construir uma casa não é só ter o tijolo, cimento e pedra. Tem que ter o vergalhão, tem que ter estrutura, né? E depois que você constrói as paredes, ainda tem a parte de elétrica, tem a parte hidráulica, depois tem a parte do embolso, a parte do acabamento, das torneiras. Vocês entenderam?